Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, pois foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Tu és um Deus santo, 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 santo. Tu és um Deus todo-poderoso e nós somos pecadores e por isso nos achegamos a Ti, na Tua palavra, Deus, com humildade, com reverência. Ó Deus, cuida do nosso coração e tudo aquilo que ainda é necessário, ó Deus, realizar na nossa mente, na nossa vida, nas nossas atitudes, lá no profundo do nosso ser. Que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, Tua graça venham realizar na minha vida, na vida da igreja, na vida de todos. Assim nós oramos e confiamos na Tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Tito faz parte de um seleto grupo que Paulo chama de filhos na fé. Tanto ele quanto Timóteo recebem, este nome. São filhos na fé deste grande apóstolo. Tito, ele se encontra com Paulo provavelmente em Antioquia da Síria, entre a primeira e a segunda viagem missionária. Tito é um grego que se convertido a Cristo, um homem de extrema confiança de Paulo, tanto que ele é o portador da carta que
é levada aos Coríntios, que surgiu aqui para nós na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, como a segunda carta aos Coríntios. Ele que leva essa carta. E ele é tanto chamado de filho na fé, mas também nessa carta, no capítulo 8, Tito é chamado pelo apóstolo Paulo de companheiro e cooperador. Tito é esse homem digno de confiança, alguém que está na linha de frente para que o evangelho fosse pregado, para que igrejas fossem cuidadas. É interessante também na vida deste filho na fé do apóstolo Paulo, que lá em Gálatas capítulo 2, Paulo diz, quando ele entra para a equipe missionária, que Tito não foi obrigado a se circuncidar. E é interessante porque ele fala em outro momento que Timóteo precisou ser circuncidado, mas Tito não precisou. E a gente pensa, mas por que o outro não? O que aconteceu, né? Então, tentando entender um pouco desse contexto do Novo Testamento, Timóteo, sim, foi circuncidado. Ele também estava num ambiente fora do judaísmo. Ele tinha a mãe judaica e o pai grego. E por isso, como uma estratégia missionária entre os judeus, então, para que não houvesse maiores controvérsias e tivessem ali que perder tempo com essas questões, Timóteo, sim, foi circuncidado. Mas Tito já não tem esse problema, porque o evangelho está indo para outros lugares, que não haviam tantos debates assim, né? E também, Tito carrega no seu corpo, carrega ali a graça de Deus, mostrando que, para aqueles judaizantes que ele tem que combater lá em Creta, seu corpo ali, a sua vida era a expressão de que a salvação de Cristo bastava, não era mais necessário os rudimentos da religião judaica. Ele demonstra na sua vida a salvação e a graça exclusiva de Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. No versículo 5 desse capítulo, ele é enviado para a ilha de Creta, e esta ilha está ali no Mediterrâneo, faz parte de uma cadeia de ilhas, e ela é muito estratégica também naquela época, entre a rota Grécia e Ásia Menor, um lugar onde o evangelho chegou também. Uma ilha de 260 quilômetros de extensão, e aquela grande ilha, Tito é enviado justamente lá para colocar as coisas em ordem. O evangelho já havia chegado lá, mas a igreja ainda precisava de ajustes, precisava de liderança, precisava ali da batalha que nós vemos no Novo Testamento, a defesa pela fé, precisava se desenvolver. E é basicamente isso que Paulo trata nesse capítulo. Duas coisas que ele trata com Tito. Olha, é necessário que você aí na ilha de Creta constitua presbíteros, pessoas que vão dirigir a igreja. E é necessário aí em Creta que você também combata os falsos mestres. É interessante nessa carta, outra curiosidade, que geralmente Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele trata primeiro da doutrina e depois ele trata da prática, o que nós devemos crer em primeiro lugar e o que nós devemos fazer em segundo lugar. Essa carta ela é um pouco diferente. Paulo já vai naquilo que deveria ser feito. Paulo vai na prática. E depois ele trata sobre a doutrina, sobre aquilo que deveria ser crido. E talvez isso exprima a necessidade que aquelas igrejas tinham de liderança. As igrejas de Creta precisavam de líderes saudáveis, homens devidamente convertidos. Na verdade, não só Creta, mas a igreja em todos os tempos. Ela necessita de pessoas sadias na fé, pessoas que vão levar o evangelho, pessoas com a sua vida equilibrada, com a sua vida em ordem, para colocar as coisas de Deus, para colocar a igreja de Cristo também em ordem.
A ordem de Paulo é, olha, de cidade em cidade você constitua presbíteros. Aqui nós aprendemos, e no contexto do Novo Testamento, que as igrejas, elas são dirigidas por um colegiado de pessoas, chamados tanto de bispos quanto de presbíteros. Aqui neste capítulo nós não temos aqui em Creta um líder supremo, ou Tito vai lá para ser o líder supremo daquela ilha, daquela igreja, daquelas igrejas, e então todo mundo ali vai ficar sobre a liderança dele. Não, cada cidade naquela ilha tinha as suas particularidades, cada igreja tinha suas características e precisavam de lideranças locais. Homens e mulheres queriam combater o bom combate da fé cristã. Mas também na nossa mente, presbítero, bispo, por que nós não temos bispo, na igreja? Por que algumas têm e outras não têm? Se aqui o texto está falando, É interessante, e existe um conceito quando nós estudamos a Bíblia, de que a Bíblia explica a própria Bíblia, ela é autoexplicável. Para entender isso melhor, se você abrir em Atos capítulo 20, nós vamos ver Paulo tratando, lá na igreja de Éfeso, sobre os líderes. E o que nós entendemos, como denominação, como igreja presbiteriana, é que tanto a palavra presbítero, quanto a palavra bispo, elas são intercambiáveis. Querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, Atos 20, 17, quando Paulo está ali se despedindo da liderança em Éfeso, diz o seguinte: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Olha, nós vamos nos encontrar lá em Éfeso. Mas aí ele se encontra. Versículo 28, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo? Ele chama ao mesmo tempo de presbíteros, ele também chama de bispos. Não tinha um bispo lá que tomava conta de tudo, como nós vemos, essa versão que coloca uma autoridade, sobre outras. Isso daí é pós-Novo Testamento, essa função de liderança. No Novo Testamento nós entendemos, respeitamos as outras igrejas, denominações que têm essa prática, mas nós entendemos que se trata do mesmo cargo. Na verdade, a palavra presbítero refere-se à experiência do líder, à autoridade. E já o bispo, a responsabilidade dessa supervisão pastoral. Então, presbítero, é o grego, meus irmãos, o significado, é ancião, desculpa aí para os presbíteros, E também sou presbítero, no caso da igreja presbiteriana independente, pastores e presbíteros. Presbíteros são regentes, e os pastores são presbíteros docentes, onde cada um de nós, com os seus dons e os seus atributos, cuidam da igreja de Cristo, seja a responsabilidade administrativa, seja os anciãos, que não são tão anciãos assim, Mas, na verdade, Tito está ali para que resolvesse essas questões. E Paulo trata dessa questão importantíssima. E ele vai discorrendo aqui no texto, dizendo, olha, o que esses líderes, eles deveriam ser, e o que esses líderes não deveriam ser. E o texto, ele diz aqui, o que eles não deveriam ser. Paulo vai dizendo aqui para Tito, você precisa constituir líderes aí, mas eles não podem ser censuráveis, arrogantes, facilmente irritáveis. Eles não podem ser pessoas apegadas ao vinho, pessoas violentas ou gananciosas. Olha, a igreja, ela tem necessidade, sim, mas não é qualquer pessoa que pode estar na liderança. Existem critérios, mas eles também devem ser, e ele vai citando aqui a partir do versículo 6, alguém que seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, que não são insubordinados. Pelo contrário, o bispo ou o presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si mesmo, porque presbítero, pastor, ignorante, ninguém merece, né, meus irmãos? Ninguém merece um líder cavalo, né? Ninguém merece alguém que não tem domínio de si mesmo. Deve ser apegado à palavra fiel, alguém que entenda, que viva a palavra, para exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Olha, Tito, as igrejas aí têm necessidades e você precisa ser criterioso com isso. Havia uma preocupação, e tratando aqui em miúdos, a preocupação de Paulo tem a ver mais com a vida do líder do que com o seu desempenho, porque às vezes nós nos preocupamos mais com o currículo do líder, né? Com o currículo da pessoa, do que de fato com o que ela é. Eu vi uma reportagem muitos anos atrás, nos currículos onde as pessoas levavam para as empresas, não colocava apenas as habilidades dela, mas talvez você até se lembre disso. Colocava, olha, pessoa honesta, pessoa que é respeitadora. Né? Hoje em dia não cabe mais isso, né? As pessoas estão mais preocupadas com a sua habilidade, com a sua formação. É lógico, isso isso é de fato importantíssimo. Mas e você, o que você é, o que você pensa? Qual é a sua habilidade como ser humano? Paulo está preocupado com isso, com essa liderança, com pessoas que vão exercer a liderança de maneira saudável, não de maneira autoritária. Aquele contexto de Creta, para nós entendermos um pouco desse contexto, essa ilha e aquelas igrejas eram marcadas por uma cultura, e uma cultura que expressava uma devassidão moral, depravação moral, e a propagação de muitas heresias. Por isso Paulo ele está muito preocupado com a saúde espiritual dessas igrejas. Havia uma questão cultural fortíssima em Creta. A palavra sincretismo vem desse conceito. Ou seja, aqueles homens e mulheres, eles estavam abertos a todo tipo de crença. Tudo aquilo que ensinava, eles abraçavam. Tudo aquilo que parecia que era piedoso, parecia que era bíblico, eles abraçavam ali na sua fé. E eu me lembro um pouco do nosso contexto, dos nossos pecados também aqui no nosso país. Parece que quanto mais a doutrina é exótica, ou quanto mais ela não é bíblica, mais ela circula no meio do povo evangélico, das igrejas que muitas vezes não tem esse discernimento ou esse filtro. Também, hoje no nosso tempo, nós temos esta mesma necessidade, e às vezes, meu irmão, olha, parece cada coisa, eu falo, da onde saiu isso? Como é que pode crer de um jeito tão antibíblico? Isso faz parte da nossa cultura, e parece que a nossa cultura, a cultura evangélica do nosso país, ela tolera falso profeta, ela interage muito com falsos ensinamentos. Pessoas até criticam, mas tem um gosto meio exótico para essas coisas. Esse também era o problema que Tito estava enfrentando ali na ilha de Creta. Por isso a igreja precisa de pessoas capacitadas, homens e mulheres, não apenas com o seu conhecimento, mas com a sua vida, com a sua forma de viver, possam guiar o rebanho. A igreja precisa de lideranças capacitadas, para que falsos ensinamentos não venham a penetrar no nosso meio, não venham a bagunçar o coração e a mente das ovelhas.
E era justamente isso que os falsos mestres eles aproveitavam. Ali em Creta havia um pecado cultural. Versículo 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Tinha uma turma lá em Creta que não era fácil não, meus irmãos. E o Evangelho entrou justamente nessa cultura. E esse era o trabalho, esse era o embate ali da igreja. Falsos pregadores que apresentavam doutrinas contrárias. Basicamente, esse é o contexto do Novo Testamento. Cada carta, se você prestar atenção, cada um dos apóstolos está combatendo algum tipo de heresia. Se fora da igreja havia perseguição, dentro da igreja, de maneira sorrateira, haviam falsos ensinamentos. A igreja de Cristo corria inúmeros riscos. Paulo descreve como deveriam ser os presbíteros, mas aí ele descreve como eram esses falsos mestres. Ou seja, eles precisavam ser totalmente o contrário daquilo. O Evangelho entrou naquela cultura para produzir um novo tipo de pessoa, para produzir um novo tipo de indivíduo, alguém que não fosse mais lembrado como mentiroso, como preguiçoso, como feras terríveis, pessoas que não controlavam os seus desejos. Porque se o Evangelho entra na vida de alguém, mudanças precisam acontecer. Versículo 10, versículo 11. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Você já ouviu alguma história parecida a isso no meio evangélico? Pessoas que usam, às vezes, da infantilidade, da inocência ou do desespero de alguns para lucrar. Esse é um problema que no passado, no presente e no futuro nós vamos ter que combater. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. O desafio de propagar o verdadeiro Evangelho. Havia essa tendência judaizante, e tanto aqui quanto aos Gálatas, Paulo, ele bate firme nesse ponto. Olha, isso é um desserviço para a igreja de Cristo, é um retrocesso. A igreja de Cristo evoluiu, nós disponibilizamos, nós vivemos a graça de Deus, mas existiam aqueles que queriam viver sobre regras, sobre ali o legalismo, sobre o pode e não pode. E os apóstolos, eles não brincam com essas pessoas. Se você lembrar, em 2 João, por favor, se você puder abrir, 2 João, versículos 7 a 11, não há diálogo com essas pessoas, não há, vamos equilibrar aqui o que vocês pensam, não, isso é um erro, isso aí está fora. Tanto Paulo quanto João combatem esse tipo de ensinamento. Versículo 7, 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador, o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. E recomendação nessa época, olha, não recebam essas pessoas, não dialoguem com essas pessoas. Paulo aos Gálatas, ele diz, olha, se alguém vai até vocês com outro evangelho, seja anátema, maldito.
não colabora, não contribui para a expansão do Evangelho, na verdade está fazendo um desserviço para o povo de Deus. Falsos pregadores, pessoas que tinham outros objetivos ao invés da graça de Deus, pessoas que tinham outras finalidades, pessoas que queriam o lucro ao custo das ovelhas. Versículos 14 e 15 nos diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Havia ali um embate, dizendo o que podia fazer, o que não podia fazer. Da mesma forma que o judaísmo, que não chegou a lugar nenhum, na verdade, colocou mais pesos, mais fardos na vida das pessoas, e não espalhou a graça de Deus. Mas esse texto, versículo 15, nos diz que todas as coisas são puras para os puros, e a gente não vigiar também, a gente pode falar uma heresia, mas que todas essas coisas são puras de fato. Por exemplo, adultério não é puro, então, todas as coisas em que sentido? Quando nós passamos por esse texto, só um esclarecimento aqui, nós comparamos com Romanos capítulo 14, onde Paulo fala praticamente a mesma coisa, e nós conferimos Escritura com Escritura. Muitos mestres, ou pseudo-mestres, falsos mestres, fazem essa aplicação do texto, ou esse entendimento do texto, apenas num versículo só, e aí a porta da heresia está aberta. Que de fato é realmente puro. Capítulo 14 de Romanos, versículo 14. Preste atenção: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Olha só. A não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Olha o 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o contexto, tanto aqui de Romanos quanto aqui de Tito, tem a ver com as leis dietéticas. Não pode comer isso, não pode tocar aquilo. Então, nesse contexto, Paulo diz: olha, Cristo, pela sua graça, Ele já nos libertou do poder da lei. Jesus mesmo disse que não é aquilo que entra pela boca que contamina, mas é aquilo que sai, porque sai do coração. E às vezes a preocupação é mais com o que entra, do que com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E a porta do legalismo está aberta para essa igreja que estava com um pé na graça e outro pé no judaísmo e todos esses resquícios judaicos. Meus irmãos, aqueles mestres, o último versículo aqui, o 16, aqueles mestres, falsos profetas, na verdade diziam que conheciam a Deus e até poderiam mostrar uma superioridade para os novos na fé, para aqueles crentes que não tinham tantos recursos. E Paulo diz a ele, olha, diz aqui para eles, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso são abomináveis. Não há conversa no Novo Testamento, não há diálogo com falso profeta. São abomináveis. São desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. As coisas precisavam ser colocadas em ordem ali, nas igrejas de Creta. E ainda hoje, muitas coisas precisam ser colocadas em ordem na nossa vida e na nossa comunidade. Amém, meus irmãos? A aplicação desse texto, rapidamente,
né, olhando para o passado, e parece que algumas coisas no Novo Testamento parece que foram escritas ontem, né? Parece que é um problema que está sendo tratado no nosso tempo, porque, meus irmãos, esta é a nossa batalha, e ainda hoje temos o desafio de colocar coisas em ordem na nossa vida. Essa é a batalha da Igreja de Cristo. O Evangelho exige mudanças, exige ajuste nas nossas vidas, seja de maneira pessoal, seja de maneira coletiva, como igreja. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que quanto mais nós crescemos e quanto mais a nossa vida ela se adequa à vontade de Deus, à verdade do Evangelho, quanto mais nós fugimos do pecado, quanto mais nós carregamos a nossa cruz, vivemos o discipulado, a Igreja de Cristo avança. A necessidade aqui no primeiro capítulo de Tito não é nem tanto o currículo daqueles presbíteros, daquela liderança, mas sim o que eles eram de fato como homens de Deus, como era a vida na prática daquelas igrejas, daquela liderança. Porque muitas vezes estão preocupados com o crescimento da igreja, com o avanço do Evangelho, mas o crescimento de que maneira? Um profeta do nosso tempo me disse uma vez: olha, no Brasil a igreja ela tem 5.000 quilômetros de extensão, mas 5 centímetros de profundidade. Ela é grande, mas é rasa. Eu sempre medito nisso, né? Um evangelho que é grande, por todos os lados, mas ao mesmo tempo é raso. Ao mesmo tempo não está salgando, não está iluminando, não está fazendo a diferença que deveria. Paulo, ele escreve essa carta, ele não diz: olha, a igreja precisa crescer em Creta, a igreja precisa evoluir, precisamos relatórios, números. Não. Ele está preocupado com a qualidade dos líderes, porque é a partir daí que a igreja ela pode ser saudável. A qualidade desses líderes, que deve ser a qualidade de cada crente em Cristo Jesus. Pessoas que exercem o domínio próprio, que exercem a liderança, pessoas fiéis à palavra, pessoas de oração, pessoas que vivem para a glória de Deus, não as suas vontades, mas o coletivo, aquilo que a igreja necessita. Um crente maduro na fé, a sua vontade vai diminuindo, para que a vontade do grupo, a vontade da igreja, ela permaneça. Não é o culto do jeito que eu gosto, não é o louvor que me agrada, mas é aquilo que é feito para a glória de Deus e para servir os nossos irmãos. A nossa igreja está em aniversário, né? Está completando 121 anos. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Agora, quarta-feira, estaremos completando essa data tão importante, 31 de julho. Ontem nós tivemos o culto Presbitério Central Paulista também, um momento ali muito abençoado. E talvez você olhe para a nossa denominação, tanto para a igreja local quanto para a igreja, né, nacional, e você veja algumas coisas que precisam de mudanças. Eu tenho a minha lista também, né? Todos nós temos a nossa lista de coisas que poderiam ser melhores. Mas não entristeça o seu coração, porque ainda a igreja não é tudo o que ela deveria ser. Que os crentes ainda não são tudo aquilo que eles poderiam ser, ou até mesmo a nossa vida, né? Às vezes nós nos entristecemos porque o desejo do nosso coração é avançar na fé, dar frutos, mas ainda as coisas não estão como deveriam ser. Vamos celebrar o aniversário da nossa querida igreja, mas pensando naquilo que podemos colaborar, podemos ser parte desta resposta, vivendo o Evangelho, combatendo o falso Evangelho. Hoje nós estamos aqui reunidos em assembleia, daqui a pouco nós vamos ouvir o relatório aí de finanças e, de certa forma, estamos colocando as coisas em ordem.
O desejo do nosso coração é ser uma igreja transparente, uma igreja acessível, desburocratizada, onde as pessoas são atraídas pela forma que nós vivemos o Evangelho. E a primeira Bíblia que uma pessoa fora da igreja lê é a nossa vida, com certeza. Não há argumento maior e mais profundo do que o Evangelho sendo vivido na vida de uma comunidade. Que Deus nos dê essa graça. Louvamos a Deus pela nossa igreja, mas ainda algumas coisas precisam ser colocadas em ordem. Falando da igreja local, talvez você possa falar: olha, pastor, temos essas necessidades e no dia a dia do pastorado nós estamos diante das necessidades, a gente corre e tenta fazer o nosso melhor, mas às vezes deixamos a desejar. Mas eu queria dizer para você que você é parte dessa resposta para esta igreja, amém? Para essa denominação. Mas antes de pensar no coletivo, pense no Evangelho no seu coração. Pense naquelas áreas, naqueles desafios pessoais, desafios devocionais, desafios ministeriais que muitas vezes estão batendo na porta do nosso coração e às vezes nós resistimos. Esta igreja, ela pode ser muito melhor, com certeza. Nós podemos ser muito melhores com a graça de Deus, vivendo o Evangelho, discipulando, sendo uma igreja com intensidade, vivendo relacionamentos transformados para a glória de Deus. Mas também nós cremos, como aplicação, que o Evangelho transforma a cultura. O Evangelho transforma uma cidade, o Evangelho transforma uma forma de pensar. O Evangelho, na verdade, é contra a cultura, porque toda cultura tem os seus pecados enraizados, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você consegue ver na nossa cultura pecados? Você consegue ver o jeitinho brasileiro, que às vezes está dentro da igreja, pecado cultural, e tantos outros que nós poderíamos listar. Paulo poderia ter escrito para Tito: olha, Tito, o pessoal aí de Creta é difícil, os cretenses são assim mesmo e não tem o que fazer. Não, ele diz: olha, seja você o exemplo, viva o Evangelho. Capítulo 2, versículo 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino, mostre integridade, chega de mentira, chega de preguiça, integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Bata de frente com isso. Não aceite simplesmente, Tito, essa cultura maligna. Toda cultura tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto negativo, porque é uma cultura que foi atingida pela queda. A proposta do Evangelho, seja no Novo Testamento, seja hoje na nossa realidade, combater o pecado, viver o Evangelho, combater os falsos mestres, combater o sincretismo religioso. E para isso, nós precisamos da graça de Deus, não pela nossa própria capacidade de desviar do mal, não pela nossa capacidade de buscarmos a Deus, mas, amados irmãos, nós precisamos da graça de Deus para inundar o nosso coração, para inundar as nossas atitudes, para inundar os nossos ministérios. E para que isso reflita a glória de Deus e Cristo seja formado, seja na geração que está sendo alcançada, que seja para divulgar o Evangelho nessa cidade. E por último, a nossa grande tarefa é o ensino, combater os falsos mestres. E às vezes as pessoas vêm até mim desanimadas: mas pastor, tá difícil pregar o Evangelho. Hoje, um pastor de mais experiência, ele me disse: hoje, para você pregar o Evangelho, você precisa pregar o que não é o Evangelho, e depois você chegar no que é realmente o Evangelho, o discipulado, a graça, enfim.
está contaminado, as águas estão contaminadas. E talvez nós possamos desanimar, né, com isso. Mas igreja, este é o nosso desafio. O desafio dessa geração é mostrar o que realmente o Evangelho é. Como Paulo escreveu aqui, é fazer calar aqueles que estão difamando o verdadeiro Evangelho. É fazer calar aqueles que estão pregando qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. E a gente às vezes fica desesperado, né? Fica com raiva no coração muitas vezes, de ver o que fazem com a palavra de Deus. Certa vez eu estava em casa, sentei lá no meu sofá, mudando os canais, e aí um canal, essas igrejas que têm programas, né? E o pregador ali falando, Salmo 2, eu falei, opa, Salmo 2, tem um apreço muito grande por esse salmo, salmo messiânico, onde vai mostrando ali a igreja, né? Ainda que no Antigo Testamento, a igreja vencendo os desafios, Cristo, a palavra de Deus, o Messias, vencendo a oposição dos inimigos, e aí chegamos no versículo 8, pede-me e te darei as nações, coisa maravilhosa, um salmo missionário, meus irmãos. E aí aquele pregador começou, aí, tá vendo? Pede e as nações serão suas, você pode pedir o que você quiser, carro, casa, e vai pedindo, e é tudo seu. E eu quase que eu caí do sofá, falei, não é isso que o salmo está dizendo. Qualquer dia a gente medita nele, tá? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. É algo muito mais sublime, é o Evangelho sendo anunciado nas nações, as nações se convertendo, as nações, o véu sendo tirado dos olhos de homens e mulheres, para que a graça de Deus, a glória de Deus resplandeça, entre povos não alcançados. Ah, meu irmão, que nervoso que eu passei esse dia, saí chutando tudo lá em casa. Onde já se viu fazer isso com esse salmo maravilhoso? Mas preste atenção nisso, esse é o nosso desafio. Ainda que nós não tenhamos uma multidão de milhares de pessoas para ouvir, graças a Deus hoje inúmeros pregadores estão produzindo conteúdo bom para a internet, somos abençoados com isso. Outras pessoas, né, abrindo um parênteses, têm feito sátiras. Não sei se você tem visto alguns vídeos que você não sabe se é uma piada, se é uma coisa séria, e querem, penso eu, né, no coração desses humoristas, eles querem condenar o falso evangelho, mas fazendo piada, e me desculpe, isso é um desserviço para o reino de Deus. Se você quiser combater o falso evangelho, o evangelho adulterado, viva o verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Ensine o verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Que seja para uma pessoa. Olha, eu tenho dúvida a respeito do que eu tenho visto na televisão, na internet, no rádio. Chega aqui que eu vou explicar a palavra de Deus para você. Não há coisa mais sublime do que fazer discípulos, do que sentar com pessoas, esclarecer dúvidas e levar o evangelho da graça de Deus para pessoas que ainda hoje estão confusas, estão intoxicadas pela cultura ou por tudo aquilo que se diz evangelho, mas ainda não é. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém?